Oi, hoje é 10 de junho de 2025, às 2:02 da tarde. Vou contar pra você um pouco sobre o que aconteceu nos últimos dias e o que aconteceu hoje. Os últimos dias meus têm sido baseados em estudar, estresse com o trabalho, né? Não faz nada no estágio porque eu renovei minha bolsa, então vai começar tudo de novo. Beleza. Tudo que eu preciso fazer é ler bastante literatura para a hora de começar a arregaçar. Certo? Estamos aí numa contagem regressiva de um mês para eu viajar para São Paulo, finalmente poder descansar. E você sabe o tanto que eu tô cansada, né? Você sabe. Eu vim aqui em todas as notas que eu postei esse ano, não me lembro a partir de qual nota, né, que veio para esse ano, mas de todas as notas que eu postei esse ano, você percebe que eu tô cansada. Bem, eu não me lembro ao certo quando foi a última vez que falei contigo, mas as coisas têm dado certo, né? Fiz prova. Não, vou começar pelo fim de semana. Eu, sexta-feira, passei na consulta com a psiquiatra. Eu tentei encaixe, eu consegui um encaixe, consegui passar. Ela passou uma receita, era um remédio de comprar, né? E beleza. Na mesma sexta à noite fui pra casa de um amigo meu, que aparentemente fui lá ficar com ele. E aí eu fui embora, no sábado à tarde, porque a gente demorou muito pra dormir. E aí a gente acordou à tarde também. Aí ele me levou pra casa, eu faxinei minha casa. Aí eu acho que ele queria ficar junto comigo de novo. E quando foi lá no finalzinho do sábado, a gente se juntou de novo, né? Pra casa dele. Eu entreguei um livro que eu achava interessante, que tem um gosto em comum com a ex-namorada dele. E aí eu entreguei o livro pra ela, parece que ficou bem feliz, isso é bom, né? E aí então a gente passou o final do sábado, passou o domingo inteiro junto, né? No domingo eu acabei tendo uma crise, né? Porque era sobre uma proposta de rolê que ele falou pra mim e tal. Eu desenhei a situação na minha cabeça, imaginei que ao todo ficaria muito de boa. Só que mesmo assim eu tava um pouco insegura, sabe? Tudo bem. Certo? Mas aí então ele ficou junto comigo até eu me acalmar, tá ligado? Não demorou tanto tempo assim pra passar minha crise, mas ele ficou o tempo todo junto comigo enquanto eu tava em crise, né? Aí depois foi bem legal. Ele deu uma saída pra resolver uns bagulho. Ele até perguntou se ele ia fazer um bagulho lá, aí se eu queria ir pra casa ou se ficava lá e eu ia embora cedo de manhã na segunda. Só que aí a gente administrava a questão do tempo, né? E aí no final das contas eu acabei dormindo lá no domingo também. Ou seja, eu dormi na sexta, dormi no sábado e dormi no domingo. Foi bem legal. Foi um fim de semana assim terapêutico, sabe? O meu gato ultimamente ele tá muito agitado, então tá difícil de dormir com ele. Tá realmente difícil. Ele tá muito agitado e eu, como tô cheia de coisa pra fazer, não tô conseguindo dar tanta atenção pra ele, sabe? Não tô conseguindo brincar com ele pra fazer ele gastar energia. Beleza. Ontem, domingo, eu estudei pra prova, né? Eu fiz o que eu pude fazer. Como eu sabia que aquela porra ia ser tudo baseado em fórmula,
eu nem me apeguei tanto assim, porque eu sabia que o professor ia passar formulário. Só teve o último conteúdo da matéria que eu me apeguei a estudar ele mesmo, porque eu não tinha entendido direito. Então, o último conteúdo eu peguei pra estudar mesmo. Aí, eu fiz a prova ontem, segunda-feira, e eu acredito que eu, sei lá, possa ter ido bem. Não sinto que tive dificuldade, só sinto que, tipo, lá na fórmula, eu tava um pouco em dúvida, tá ligado? Porque eu não me lembrava quem era RN e quem era G. Se RN era saldo de radiação e G era vento ou vice-versa. Mas eu tentei apostar que RN era saldo de radiação. Tentei apostar isso, né? Se eu apostei errado, eu errei o exercício. Mas não deu número negativo. Tipo, tem alguns tipos de variáveis que são para dar negativo, que podem dar negativo ou não. Mas não deu negativo. Pensei, tá bom, isso já é uma vitória já. Então eu não tive dificuldade para fazer a prova. Não fiquei desesperada para fazer a prova também, né? Eu não tô me sentindo pesada. Beleza, tranquilo. Aí ontem, quando eu fui pra aula seguinte, eu recebi, né, as notas daquela matéria que eu passei um nervoso, porque me negligenciaram, sabe? Eu fiz tudo sozinha, né? Não quiseram, né? Não me chamaram pra grupo. Eu também não quis choramingar. Então, eu tirei 7 na prova e na minha cabeça, eu realmente não tinha ido mal na prova, sabe? Eu imaginava que, tipo, um ou outro exercício, eu respondi, tipo assim, era 10 questões. Eu tinha respondido 8, porque 2 era... Tá, eu tô me sentindo uma otária agora, porque a gravação cortou, então eu tava falando com você, né? E nesse tempo a gravação dividiu em 2, né? De 2 áudios. Ou seja, eu acredito que eu perdi bastante coisa. Mas retornando, eu tava falando sobre prova, né? Ontem eu fiz uma prova. Eu acredito que eu fui bem, não fiquei nervosa, né? E tudo bem, certo? Aí depois que eu saí dessa prova, eu tava na outra aula, tava esperando começar. E aí, aquela matéria, eu acho que eu já falei pra você que me negligenciaram, que ninguém me chamou pra fazer junto, sabe? Eu fiz sozinha, fiz o relatório sozinha. Tirei 7 na prova e tirei 9 no relatório. Porque eu tentei e eu acredito que ter feito o trabalho sozinha, o relatório, me ajudou muito para a prova. Porque na prova caiu coisas que tinham no meu relatório, sabe? Caiu coisas que tinham no meu relatório. Então, então ajudou bastante. E aí, tá uma certa treta aí. Eu espero que o pessoal, né, consiga reivindicar algo, que é o que acontece. Tipo, eu tirei 9 e tal, beleza, né? Pra mim tá tudo certo. Mas tem gente que ficou com a nota zerada. E nota zerada é tipo quando tá errado, tipo tudo errado, quando não entregou, ou plágio também, né? Coisa do tipo. E não sei o que aconteceu, mas tiveram grupos que zeraram, não tiraram tipo nem meio ponto, nem 1,5, tiraram 0 fechado, sabe? E aí eu comecei a perguntar, já vieram perguntar pra mim como que eu consegui tirar 9, e eu fiquei realmente me perguntando, o que será que eu fiz de diferente pra eu tirar 9 e eles tirar 0?
Porque o relatório era seguir a ordem lógica do que o professor pediu para falar e escrever. E foi o que eu fiz, sabe? Aí eu não entendi. Mas tipo assim, de toda forma, eu espero que eles consigam, né, fazer algo do tipo para o professor fazer eles arrumarem o relatório, porque o relatório, não sei, né, se o relatório tem um grande peso na nota, provavelmente, né, mas se tiver e tem gente que tirou nota baixa, né, isso vai ser foda pra pessoa, porque depois como é que a pessoa recupera? Né, porque são só 2 provas, a pessoa foi mal na primeira, zerou no relatório, como é que recupera tudo isso na segunda? Não recupera, sabe? E sei lá, mano. Mas enfim, voltando a isso, que isso aí eu não posso, eu tenho que me poupar de problemas, de dores que não são minhas, né? Tudo certo, né? Eu gostei disso. Aí eu fiz prova hoje cedo, prova oral, e foi muito doido, porque primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na sala, né, que só tava o professor e o orientado dele, falei, cara, eu posso simplesmente, tipo, sei lá, sei lá, pegar o giz e ficar na frente da lousa, sabe? E aí ele falou que sim, porque na minha cabeça, se alguém falar alguma coisa pra mim e eu começar a rabiscar, pode ser uma superfície, tipo um papel, uma lousa, mas se eu rabiscar, eu vou lembrar. E foi o que aconteceu, né? Eu comecei uma pergunta eu sabia, a outra foi de conta. Eu tive que rabiscar na lousa, porque era conversão de unidade, consegui. E a outra era conceitual, só que eu não estava me lembrando o que era. Mas a partir do momento que eu comecei a rabiscar a lousa, eu lembrei. Só tinha uma assim que era impossível eu lembrar. Só de rabiscar a lousa, impossível. Mas deu certo e eu passei nessa matéria. Portanto, posso declarar para você que eu já tô azul em 3 matérias. É óbvio, o semestre não acabou, tem mais um mês aí. E nesse um mês vai se decidir daí as últimas provas, né? Mas as primeiras provas eu tirei azul. Significa que eu vou ter que me esforçar nas segunda, terceira. Mas significa que o esforço não vai ser tão grande, porque já foi um azulzinho, né? Então, isso é ótimo. Estou kit, né? Ou seja, se eu tô em azul nas outras, tem 2 em específico que por enquanto eu tô me considerando no vermelho, porque uma eu tirei vermelho na segunda prova e outra eu tirei vermelho na primeira. Eu tenho que focar nessas 2 para eu conseguir me recuperar. A outra nem tanto, vai. Porque a outra prova era tipo uma merda. Mas mesmo assim eu quero saber a nota dela. A professora não liberou aquela porra. Mas a segunda avaliação é um trabalho. Entendeu? Não é uma prova, é um trabalho. Então, tipo, sei lá, essas meninas aí vão ter que adiantar logo as que eu converso, né? Pra gente conseguir fazer, senão... Você já pensou que horrível reprovar numa matéria boba, né? Mas até aqui tá tudo bem. Eu tomei metade de um comprimido hoje. E eu tô assim, me sentindo com bastante energia pra fazer as coisas, sabe? Já entreguei uma atividade, só que eu vou ter que entregar ela de novo, porque eu vou ter que arrumar uma coisa que tá errado. Mas tá tudo certo, dá pra resolver isso, tipo, agora. Em 5 minutos eu resolvo. E eu vou fazer uma outra atividade aqui também. Enfim, eu vou ver tudo que dá pra fazer agora, pra eu já me livrar, ficar kit,
Entende? Porque aí depois eu vou reservar meu tempo para estudar uma matéria só. E aí outras atividades não vão entrar aqui. Então, até a próxima.